Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui para mais uma aula da nossa disciplina de instalações elétricas prediais. Conforme vocês já me conhecem, meu nome é João Areis e eu vou estar acompanhando vocês aqui nessa nossa aula de hoje. Bom, turma, nós vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo e nessa nossa aula de hoje nós vamos falar mais especificamente agora a respeito do dimensionamento dos condutores, tá? A princípio a gente vai dar um enfoque principal no dimensionamento dos condutores fase. Já vou falar um pouquinho também do dimensionamento do nêutron, mas num outro momento posterior a gente vai dar sequência ao conteúdo e aí a gente vai falar em específico do dimensionamento dos condutores de proteção e nêutron também, tá? Dentro dos dimensionamentos dos condutores fase, nessa aula de hoje a gente vai abordar quais são os critérios utilizados para o dimensionamento de condutores. E em destaque, na aula de hoje, a gente vai falar de dois critérios em específico: o critério da seção mínima e o critério da capacidade de condução de corrente, também conhecido popularmente como corrente máxima, tá? E para isso a gente vai abordar também alguns aspectos a respeito das distorções harmônicas, ok? Bom, pessoal, novamente, né, a gente usa como base a nossa norma NBR 5410, e aí ela traz as seguintes observações com relação ao dimensionamento dos condutores. Primeiramente, né, para que você faça um correto dimensionamento dos condutores, você precisa levar em consideração um total de 6 critérios, tá? Embora a norma chame, né, de essas 6 etapas aqui de critérios, eu costumo chamar os 3 primeiros de critérios e os 3 últimos aqui de pontos de observação, pontos de preocupação, pontos que também têm que ser considerados, tá? Então são eles, né, o critério da seção mínima, capacidade de condução de corrente, critério de queda de tensão e também, né, os pontos que a gente precisa levar em consideração, que são as condições de sobrecarga, curto-circuito e choques elétricos, tá? Nessa aula de hoje, então, nós vamos falar a respeito dos dois primeiros, que é o critério da seção mínima e capacidade de corrente. Bom, pessoal, vale lembrar, né, que em um circuito, para que ele seja corretamente mencionado, você vai aplicar os 6 critérios. Cada critério vai te resultar em uma seção para o condutor, e aí naturalmente, né, a seção final do condutor será a maior encontrada entre os 6 critérios. Então, pode ser que para um determinado circuito a maior seja pela seção mínima, pode ser que pelo outro seja queda de tensão, pode ser que no outro seja condução de corrente, pode ser que no outro seja sobrecarga ou curto-circuito, então cada caso é um caso. Por isso, a gente precisa, né, levar em consideração todas essas questões, ok? Além disso, pessoal, a gente tem que lembrar, né, que a gente precisa se preocupar também com o dimensionamento dos condutores, hoje em dia, com a presença de distorções harmônicas, tá? E a gente vai ver na sequência o que são elas. Primeiramente, né, o que são distorções harmônicas, pessoal? Basicamente, o que vocês têm que levar em consideração é o seguinte: imaginem uma carga puramente resistiva. A gente já fez essa revisão lá no início do semestre. Em uma carga puramente resistiva, a tensão está em fase com a corrente, ou seja, você aplica uma tensão senoidal sobre um chuveiro, por exemplo, que é uma carga puramente resistiva, você vai ter uma corrente puramente senoidal em fase com aquela tensão. Esse tipo de carga nós chamamos elas de cargas lineares, tá? Porém, com a evolução da eletrônica de potência e dos semicondutores, nós passamos a ter uma grande existência de cargas não lineares nos sistemas elétricos. O que é uma carga não linear? Toda carga que tem componentes eletrônicos. Elas têm essa característica de não linearidade. Fisicamente, o que é essa não linearidade? Quando você aplica uma tensão sobre o equipamento, você não tem mais uma corrente com a mesma forma de onda. Exemplo, se você aplica uma tensão senoidal, você não tem mais uma corrente senoidal, você passa a ter uma corrente distorcida. Vejam aqui nesse exemplo dessa figura. Está sendo aplicada uma tensão aqui em vermelho senoidal, olha o formato dessa corrente em azul. Essa corrente está muito longe de ser uma corrente senoidal. Então, essa corrente aqui representa uma corrente altamente poluída, altamente distorcida por
ondas harmônicas, tá? O que são as ondas harmônicas? São ondas onde você aplica a transformada rápida de Fourier e você vai ter uma onda fundamental, que é os 60 Hz, tá? Que é a onda senoidal, e várias múltiplas desses 60 Hz, várias múltiplas da fundamental. Quais são as múltiplas? Da ordem 2, duas vezes a frequência da fundamental, que seria 120 Hz, de ordem 3, três vezes a frequência fundamental, que seria 180 Hz, e assim por diante, tá? Então, observem aqui nessa figura aqui, dessa forma de onda distorcida em vermelho. Então, se eu aplico a transformada rápida de Fourier nela, eu vou ter como decomposição a onda verde fundamental e as múltiplas aqui harmônicas em azul e laranja, tá? Então, pessoal, a presença dessas distorções harmônicas, elas basicamente estão produzindo o quê? Mais corrente circulando pelos condutores, seja nos condutores fase, seja nos condutores neutro. Se você tem mais corrente circulando, quer dizer que você vai ter mais o quê? Mais aquecimento nesses condutores, porque é mais energia sendo dissipada. Por isso que nós precisamos nos preocupar hoje em dia com esse tipo de distorção harmônica na rede elétrica. Quais condições ou quais instalações a gente tem maior ocorrência? Toda instalação onde você tem uma grande incidência de cargas eletrônicas. Exemplo, data center, né? Você tem lá aqueles grandes servidores, grandes provedores. Ali você tem grande presença de distorções harmônicas. Então você precisa se preocupar. Aqui, pessoal, esse exemplo aqui só ilustrando, né, um inversor de frequência PWM, tá? Então olha só a forma de onda desse inversor de frequência. Olha aqui a distorção harmônica, o conteúdo de distorção harmônica dessa forma de onda, ok? Então, quais são os efeitos negativos, né? Ela pode produzir operação indevida de equipamentos, erros de leitura, tá? Os equipamentos de medição, eles precisam ser do tipo True RMS, ou seja, eles precisam calcular, precisam ter capacidade para enxergar a presença dessa distorção harmônica na rede para fazer a medição, senão ele não vai medir e aí você vai ter um erro de medição. Pode produzir sobretensões no circuito, sobrecorrentes no circuito, interferências em sistemas de comunicação. Se você tem uma corrente harmônica de uma alta ordem de frequência, essa corrente vai induzir fluxos e campos magnéticos ali que podem gerar interferência. Redução de vida útil de equipamentos, perdas excessivas em cabos e transformadores, ruídos, ressonâncias, entre outros, tá? Aqui só mostrando para vocês, por exemplo, os problemas inerentes às distorções harmônicas em sistemas com cargas tipo computadores ou data centers. Nesse tipo aqui você tem uma presença grande de ordens harmônicas de sequência zero, tá? Ou sequências triplas. Que ordens são essas? Vale ressaltar que as distorções harmônicas você vai ter ordem de sequência positiva, que são as ordens de 1, 4, 7, 10, 14ª e por aí vai, tá? As ordens de sequência negativa são as de ordem 2, 5, 8, 11, entre outras, tá? E as de sequência zero são as múltiplas de 3, 3, 6, 9, 12, por aí vai. Bom, pessoal, agora que vocês já sabem, né, que existem as distorções harmônicas, né, e que você precisa se preocupar com elas, nós vamos falar a respeito dos critérios de dimensionamento dos condutores propriamente ditos, tá? Então, vamos iniciar pelo critério da seção mínima, e aqui, no caso, fazendo o dimensionamento do condutor fase. Então, observe aqui, pessoal, que pelo critério da seção mínima, é o critério que eu chamo de tabelada. Basicamente, você vai pegar a tabela da seção mínima de condutores, lá na NBR 5410, e aí ela traz as seguintes informações. Em instalações fixas de uso geral, você pode ter basicamente dois tipos de condutores, que são condutores e cabos isolados ou condutores nulos. Geralmente nas instalações elétricas a gente vai ter condutores e cabos isolados, então a gente vai pegar essa
categoria aqui de cima. Dentro dela, ela vai se subdividir de acordo com a utilização do circuito. Então, por exemplo, em circuitos de iluminação, você tem que adotar, no mínimo, para condutores de cobre, uma seção de 1,5 mm². Tá? Se for de alumínio, de 16 mm². Ok? Se for circuitos de força, que são circuitos de força? Circuitos de tomadas, tá? Tomadas de uso geral. Você tem que adotar no mínimo uma seção de 2,5 mm², se for condutor de cobre, e 16 mm se for de alumínio. E aí, se for circuito de sinalização e controle, você tem que adotar uma seção de meio, né, 0,5 mm², no caso de condutores de cobre. Então, pessoal, essa norma, esse princípio aqui, esse critério, basicamente você vai aplicar tabelada. Então, de cara, na instalação elétrica onde for iluminação, por esse critério você já colocaria 1,5, onde for tomada de uso geral você já colocaria 2,5 mm. Só que esse não é o único critério, né? Conforme eu falei para vocês, existem outros 5 critérios, né? E qual seria o nosso próximo critério? Então a gente vai falar logo mais na sequência. Bom, pessoal, esse critério da seção mínima, ele também é válido para o condutor neutro. Então, embora lá na frente a gente vá detalhar melhor o dimensionamento do condutor neutro, a gente aproveita a oportunidade aqui para falar um pouquinho a respeito. Então, no caso do condutor neutro, uma vez que você fez o dimensionamento do condutor fase, você vai levar em consideração as seguintes informações. Primeiro, condutor neutro não pode ser comum a mais de um circuito. Exemplo, você tem um eletroduto passando 3 condutores. Você não pode usar um único condutor neutro para 3 circuitos diferentes. Você tem que usar um condutor neutro exclusivo para cada circuito. Tá? Por que disso? Porque a corrente vai pela fase e volta pelo neutro. Se você usa o mesmo neutro para vários circuitos, você vai ter uma soma das correntes das fases ali naquele neutro. E aí você vai ter um sobreaquecimento. Condutor neutro de circuito monofásico deve ter a mesma seção do condutor fase. Então, se você aplicou o critério da seção mínima ali atrás, e o circuito é monofásico, você já sabe que o condutor neutro tem que ter no mínimo a mesma seção do fase. Circuitos trifásicos com neutro, onde a taxa de terceira harmônica e seus múltiplos for superior a 15%, a seção do condutor neutro não deve ser inferior à do condutor fase, podendo ser igual à dos condutores fase se essa taxa não for superior a 33%. Ou seja, você tem distorção harmônica, você tem terceira harmônica e múltiplas, e a distorção está entre 15% e 33%. Neste caso, você pode ter o condutor neutro igual ao condutor fase. Não pode ser inferior, deve ser necessariamente igual. Condutor neutro em um circuito com 2 fases e neutro não deve ser inferior à seção do condutor fase, podendo ser igual ao condutor fase, né, desde que a terceira harmônica e suas múltiplas não seja superior a 33%. Mesmo o caso anterior. Então, é válido também para condutor com 2 fases e neutro, um circuito bifásico. Se você tiver circuitos trifásicos com neutro ou um circuito de 2 fases e neutro, onde a taxa de terceira harmônica e múltipla seja superior a 33%, aí neste caso você pode e deve, né, utilizar, né, dependendo das condições, um condutor neutro superior ao condutor fase. Então, aqui entra, né, a preocupação com as distorções harmônicas, devido àquele excesso de corrente no neutro que eu mencionei para vocês. Bom, pessoal, então baseado nisto, né, a gente tem essa tabelinha aqui, 48 da norma, que traz, então, quais são as condições onde o neutro pode ser igual ao condutor fase e aquelas em que ela não é igual, mas se não é igual, de quanto seria, tá? Então, para que esta regra seja válida, a gente precisa que seja atendida simultaneamente as 3 condições aqui ao lado. Primeiro, o circuito deve ser equilibrado em serviço normal. O que é um circuito equilibrado?
Você tem as tensões perfeitamente de módulos próximos, defasadas de 120 graus, e cargas equilibradas nas 3 fases. Tá? Corrente das fases não contiver taxa de terceira harmônica ou múltiplo superior a 15%. Então, quando você tem uma baixa distorção harmônica no sistema. E terceira condição, condutor neutro não for, aliás, o condutor neutro for protegido contra sobrecorrentes. Então, se você atende a essas 3 características, você pode seguir a tabela 48. E ela diz o seguinte: para os condutores fase menores ou iguais a 25 mm², você pode automaticamente colocar o condutor neutro com a mesma seção. Condutores superiores a 25, aí a gente tem aqui várias condições, você tem aqui as especificações dos condutores neutros. Então, você pode ter, nesses casos, condutor neutro inferior à seção do condutor fase, desde que sejam respeitadas essa regra aqui ao lado. Ok? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, pela participação de vocês. Eu aguardo vocês no próximo bloco para a gente dar sequência ao conteúdo. Até lá!